Olá pessoal do Me Salva, então dando sequência à nossa série de aulas sobre derivadas parciais. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a notação das derivadas parciais. Bom, isso aqui é bem simples, tá gente? É uma mera notação, é uma mera convenção que vocês têm que simplesmente decorar, tá? Sempre que a tua função depender de duas ou mais variáveis, quando tu tirar a derivada, tu vai usar essa simbologia de... parece um 6 virado, né? Porém, tu lê exatamente igual com a notação de uma variável, que é o d sobre d, que a gente via lá no cálculo 1, nas derivadas simples, certo? Então isso daqui é d sobre d, e isso aqui também é d sobre d, falando no modo como a gente lê, né? Porém, isso daqui te indica apenas o quê? Te indica que essa função que tu está derivando depende de mais de uma variável, não apenas dessa daqui que está sendo indicada, certo? Quando tu olhar para esse d sobre d, aqui simplesinho, tu sabe que essa função depende somente desta variável, ok? É uma mera indicação. Então, olha só, vamos considerar esse diagrama aqui de uma função z, certo? Essa nossa função z, depende de quem? Depende de x e de y. Essas daqui são as variáveis, tá? A nossa função x, da qual depende z, depende também de t. E a nossa função y depende de t e de u, certo? Como é que fica a notação dessas derivadas? Tá? Z depende de duas variáveis, ok? X depende de só uma variável. E y depende de duas variáveis. Então, olha só, como é que vai ficar a nossa simbologia aqui. É bem simples isso aqui, tá, gente? X depende de quem? Desculpa, Z depende de x e de y. É o caso de duas ou mais variáveis, preciso usar o 6 virado. Então, olha só. Para fazer a notação da derivada de z em relação a x, basta que nós façamos dz dx, ok? Para fazer a derivada de z em relação a y, basta que nós façamos dz dy com o 6 virado também. Ok? E aqui, gente, como é que vai ficar? Nós temos o x. O x depende apenas de t. Para nós tirarmos a derivada de x em relação a t, x depende de apenas uma variável. Portanto, fica dx dt normalzinho, certo? O caso de uma variável só. Nesse outro caso aqui, y depende de duas variáveis, portanto, para a gente tirar a derivada de y em relação a t, nós temos que usar o símbolo de derivada parcial. Para derivar em relação a u, mesma coisa, dy du com o 6 virado. Certo, gente? Então isso aqui é uma notação bem simples, tá? É basicamente indicativo. Quando tem o 6 virado, depende de mais de uma variável. Quando tem o d certinho, né, o d simplesinho que a gente via no cálculo 1, depende de só uma variável, certo? Então, na sequência nós temos agora a regra da cadeia, né, sobre nossas derivadas parciais. Espero que vocês continuem assistindo a nossa série de aulas de derivadas parciais e nos visitem no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e até logo!